Boa noite, meus queridos. Então, hoje nós vamos ter aula de geografia e vamos falar sobre a formação da nossa cidade, sobre como a nossa cidade se formou, né? E demais aspectos da nossa cidade. Então, esse ano eu tinha escrito um projeto, vocês sabem, né? Que todo ano a gente se empenha para fazer um grande projeto. Nós já fizemos um projeto sobre o Rio Pojuca, teve um ano. Ano passado nós fizemos aquele mega projeto sobre os índios. E esse ano o nosso projeto era fazer um filme curto, que a gente chama de curta, de 15 minutos mais ou menos. E aí eu escrevi essa história que eu vou ler para vocês agora. Essa história se passa em 1817, ou seja, poucos anos depois, alguns anos depois que a cidade começou a se formar, e ela é contada por uma negra que era escrava de José Rodrigues de Jesus, que foi o fundador da nossa cidade, certo? Então vamos lá. O nome dessa negra se chamava Acai, e o filme começa dessa forma. Acai, ela começa com a fala dela. Eu, Acai, nasci nesta fazenda, em meio às plantações de algodão. Hoje tenho 18 anos e vim ao mundo na virada do século. Minha mãe e muitos outros negros chegaram até essas terras trazidas pelo senhorzinho José Rodrigues de Jesus, por volta de 1780. Então, ela continua. Minha mãe conta que se hoje nós sofremos, no caso ela está se referindo aos escravos, né, aos negros. No início da fazenda era bem pior. E aí tem a fala de alguns historiadores. A Kai continua então falando. A vida por aqui demora a passar. É por demais cansativo a lavoura de algodão. Trabalho tanto que às vezes esqueço que sou gente. Sabe, quando eu era criança, todos os dias minha mãe me contava como era a nossa terra na África. Falava dos meus avós e de como era tão normal ser livre. Mas aos poucos, minhas memórias estão sumindo. E aí a Kai pergunta, né, para quem está assistindo o filme: e você já ouviu falar da minha história? E foi muito interessante quando eu resolvi escrever sobre esse tema, porque a quem eu apresento, a maioria das pessoas não sabem que aqui existiram muitos negros escravizados. Houve uma época que existia 3 vezes mais escravos do que pessoas livres e brancas. Então, continuando a história, Acai ouve os gritos da Sinhá. Sinhá era a esposa de José Rodrigues de Jesus, a dona de Acai. Acai, Acai, onde estás? Estou indo, Sinhá, responde Acai. Apressa-te e vai até a feira vender teus doces e traga-me um corte de tecido de algodão. Acai responde: sim, Sinhá, já estou indo. Acai chega à feira e sai cumprimentando alguns vendedores. Coloca o seu balaio de doces no chão e vai até o vendedor de tecidos. Era muito comum alguns escravos que tinham um pouco mais de liberdade ir para as feiras vender doces, vender algum tipo de comida. E Acai então pergunta ao vendedor: quanto custa esse corte de tecido, seu João? 4 contos, responde seu João. Mas eu só tenho 3 contos, foi o que a minha sinhá me deu. Então, seu João responde: quem é a tua sinhá, Acai? É a esposa do senhor José Rodrigues de Jesus. E aí o vendedor diz: ora, pois, diga à esposa daquele galego que o preço é este. Será que ela não sabe que com a seca que assola o estado desde o ano passado, fez com que o preço de tudo aumentasse?
fora os impostos que pagamos para sustentar o rei e aquela corte de parasitas no Rio de Janeiro. Bem que deveríamos expulsar esses portugueses, assim como expulsamos os holandeses. Imagine só o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Nessa fala, né, ele relata aquilo que eu já falei com vocês, que na época, em 1817, quando teve a Revolução Pernambucana, houve uma revolta muito grande por parte de Pernambuco e alguns outros estados, de onde teve a Revolução Pernambucana. Por quê? Porque Pernambuco era o estado que mais dava dinheiro por conta da cana-de-açúcar. E nós acabávamos sustentando o rei e toda a corte lá no Rio de Janeiro. Outra coisa também que eu cito nessa história é o cultivo do algodão. Muitas pessoas também não sabem que nós fomos grandes produtores de algodão nesse período, entre o final de 1700 até 1800. 1800 e pouco, nós cultivávamos muito algodão aqui na região agreste, não só em Caruaru. E aí chega uma compradora para Acai e diz assim: como vai, Acai? Estás sabendo de que anda se passando na capital, que no caso era o Recife? Olá, dona Sônia, diz Acai. Ainda não tive por conhecimento o que aconteceu. Há rumores do que no Recife está havendo uma revolução, que no caso, gente, a revolução era a Revolução Pernambucana. E o novo governo solicita que os donos de escravos enviem alguns negros para se unirem às milícias e assim consigam proclamar a independência de Pernambuco. Inclusive, o que se diz é que os negros que forem terão sua alforria. Acai então fala: imagine só, dona Sônia, eu lutando nesta guerra. Aí dona Sônia diz: deixa de sonhar, menina, e me dá os meus doces. Aqui a gente faz um recorte sobre o papel da mulher na sociedade, né? Porque naquela época ela era mulher, negra e escrava, ou seja, ela não tinha praticamente direito a nada, muito menos a sonhar em ser uma policial ou qualquer coisa desse tipo. E aí então, onde está meu corte de tecido? Pergunta Sinhá. Sinhá, seu João disse que custa 4 contos. Ora, Cai, também não prestas para fazer nada. Pensa no serviço de branco? Essa fala que eu disse agora, geralmente a gente colocou para destacar, porque existe uma frase que é: eita, serviço de nego. Isso é racismo, né? Do mesmo jeito que branco faz besteira, negro também faz besteira. Mas ninguém diz, isso é um serviço de branco danado. Então a gente vem com toda essa história para quebrar alguns paradigmas que estão na nossa sociedade. E aí se desenrola uma história onde a Cai, ela se apaixona por outro negro chamado Baco. Eu não vou contar a história para vocês toda, tá? Vou deixar em suspense. O ano que vem a gente faz esse filme. Então ela se apaixona por esse negro acaba conseguindo ir para a luta que estava acontecendo, né? Não era uma guerra, mas a luta que estava acontecendo no Recife. E o final eu não vou mais contar, é segredo. Então, agora a gente vai para os dados da nossa cidade. Olha só, eu vou postar para vocês lá no grupo esse QR Code e esse link. Tanto faz você abrir pelo QR Code, né? Você coloca a câmera do seu celular para captar essa imagem, ou você clica direto nesse link que vai abrir. Vai abrir o quê? A Prefeitura de Caruaru e o IBGE disponibilizou o ano passado uma cartilha muito interessante, e justamente eu guardei ela para uma aula como essa. Quando você clicar aqui no link, você vai vir para essa página aqui. Pronto, vai abrir esta página, tá? Aí aqui eu tenho, Caruaru, aí você aqui seleciona o local que você vai ver no mapa.
Panorama. O que é que eu tenho aqui em Panorama? Eu tenho uma leitura de todos os dados da nossa cidade. Prefeito Raquel Teixeira Lira. População 361.118 pessoas. População do último censo, que foi em 2010, 314 mil. Vamos lá. Trabalho e rendimento. Aqui ele vem sozinho para a seção de trabalho e rendimento. O que é que está escrito? Vamos lá, eu vou ler um pouquinho para vocês. Em 2018, o salário médio mensal era de 1,8 salário mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 22%. E aqui embaixo tenho salário mensal em média dos trabalhadores formais, ou seja, daqueles que têm carteira assinada. No país, 303.263. No estado, 40. Na microrregião, 3% do PIB de todo o país, tá? Vamos pro próximo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante para vocês. Vamos lá. O percentual da população com rendimento nominal mensal é de 36%, ou seja, a minoria, né? A minoria tem, tipo, digamos assim, carteira assinada. A gente sabe que grande parte da nossa população trabalha com confecção e nem sempre eles têm carteira assinada. Vamos agora para a educação. Vamos lá. Olha, esse é o mapa de Pernambuco. E aqui, nesse pontinho, onde fica a mãozinha, fica a nossa cidade. Tá vendo? Vermelhinho, Caruaru. Taxa de escolaridade de 6 a 14 anos. Ou seja, de 6 a 14 anos, das nossas crianças, 90... Eita, tirei, saiu. Toritama não, Caruaru. 94%. Muito próximo do total geral das nossas crianças estão em escola. É 94,9%, ou seja, 95%. Então, nós só temos 5% de crianças entre 6 e 14 anos que não estão em escolas, certo? E aí você vai passando o mapa, ó, você vai vendo que aqui em cima vai mudando. Nesse espaçozinho aqui aparece o nome da cidade, ó, Serra Talhada, 96. Ainda é um pouquinho maior do que Caruaru, tá vendo? Ainda tem mais crianças. Floresta, 95. Ibimirim, 93. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre a educação importante. A gente vê que de 2005 a 2018, nós tivemos praticamente a mesma média em pré-escola, ensino fundamental. Vamos botar aqui 2018. Na pré-escola, ou seja, nas creches, nós temos 7.784 crianças. No ensino fundamental, que é de a antiga primeira série, a quarta, ou seja, hoje é do 1º ao 5º ano, que no caso vocês estão inseridos nisso, tá? 48.956 crianças e adultos. E no ensino médio é 12.626. Aqui a gente tem dados, aqui ó, tô aqui ao lado já, dados da economia. PIB, quer dizer, todo o produto da nossa região, todo o dinheiro, a renda per capita, né, da nossa cidade. Percentual das receitas oriundas de fontes externas, 69%. Ou seja, do que você não... digamos que é da forma informal de onde vem esse percentual. Vamos para a saúde. Muito bem. A taxa de mortalidade infantil média da cidade é de 11,98 para cada 1.000 nascidos vivos. 11.000 não, desculpa, gente. 11,98. Quase 12. Digamos que de 1.000 crianças que nascem, 12 morrem. As internações devido à diarreia são de 3 para cada 1.000 habitantes.
Comparado com todos os municípios do estado, ficamos na posição 94 de 185. O que mais a gente pode ver aqui sobre saúde? Vamos lá. Ó, esse mapa ele é totalmente cheio de informações. Onde minha setinha para floresta, de cada 1.000, 21 morre. Tá vendo? Muito mais do que a nossa. Vamos ver aqui. Sertânia, de cada 1.000, 10. Menor do que Caruaru. Pesqueira, de cada 1.000, 8 morrem. Menos do que Caruaru, tá vendo? Mas também tem a questão que são cidades pequenas, né? Caruaru tem uma população muito, muito grande. Vamos agora para o território. Eu espero que aqui tenha os mapas. Deixa eu ver, tá? Deixa eu ver se aqui eu baixo o mapa para mostrar a vocês. Fazer download, permitir. Desse lado aqui nós temos todos os mapas, área de unidade territorial. Caruaru tem 920 quilômetros, 610, comparado com outros municípios do país. Vamos ver o mapa. Olha só, aqui ó, esse é todo o estado de Pernambuco. Nessa linha que eu estou mostrando é onde fica o litoral, certo? Litoral perto do Recife, litoral norte e litoral sul, onde fica Gaibu, aquelas praias. Nossa cidade aqui, essa, fica no Agreste. Daqui para lá, nós temos o sertão. Veja que a parte do sertão é a maior do nosso estado, falando em território, né? Vamos ver se tem mais algum mapa. Não tem, só tem esse mapa. Eu queria mostrar o mapa da cidade. Não acredito. Aqui do lado, pesquisas. Deixa eu fechar isso. Panorama, pecuária, produção, registro civil, serviço de saúde. Deixa eu ver registro civil o que é. Registro do ano, lugar de registro, Caruaru. Cartogramas. Aqui não tem mais mapa. Eu queria mostrar o mapa da cidade, porque no impresso, que eu tenho ele aqui impresso, dá pra gente ver. Tem 2 mapas da cidade, mas eu vou tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto e coloco no grupo pra vocês. Agora essa parte aqui é legal. Você clica aqui embaixo, ó, história e fotos. Aí você vê aqui onde tem a câmerazinha, clica de novo e vai abrir muitas fotos antigas da nossa cidade. Com certeza, quem está aqui em Caruaru, né? Que é nascido aqui, o que se mudou de, digamos, 35 anos pra cá, vai se lembrar da feira, né? Ó, vou colocar aqui pra vocês, tá? Cidade de Caruaru, em 1956. Casa em Caruaru em 1956. 1956, hein? Feira, 1955. Feira também, no mesmo ano. Feira semanal. Todas essas fotos são da feira em 1955. Olha o Morro Bom Jesus nessa aqui, ó. Vou tirar, tá? Pra vocês verem. Ó, não tinha nem antena, minha gente. Vamos lá, tem muita foto. A nossa cidade, não tem... como era diferente. Não tinha prédio, não tinha nada. Colégio, aqui em Caruaru. Não diz, mas eu não sei se... aparenta ser o diocesano. Colégio Sagrado Coração. Olha a descida da feira aqui. Tá vendo? Colégio Sagrado Coração praticamente não mudou nada. Avenida Agamenon Magalhães. Aquela.
bem comprida, cheia de... Ó, isso era só mato, minha gente. Meu pai morava no Caiucá, ali perto da Vila Kennedy. Ele saía de pé, cortando aqui por dentro, pra ir pro sítio ali perto da Juriti. Eu esqueci o nome do sítio, que meu avô tomava conta do sítio, e eles iam a pé por dentro. Ele dizendo que por aqui, na Avenida Gamenon, era só mato. Banco do Brasil, Índia. Olha que diferente. Eu adoro essas fotos antigas. Olha uma construção, que é isso? A Vila Kennedy, pronto. É uma das mais antigas vilas. Eu acredito que é a mais antiga. Tem também a antiga Vila Contramucambo, né? Ali perto do Hospital Regional, que hoje é bairro Agamenon Magalhães. Antigamente era Vila Contramucambo. Eu acredito que são as duas mais antigas. Com certeza. Eu morei aqui, viu, minha gente? Eu praticamente nasci aqui, na Vila Kennedy. Feira, Praça Coronel Porto. Não tem as datas, tá? Por isso que eu não tô dizendo, gente. Rádio Difusora. Olha o shopping Difusora. E a avenida aqui, estão vendo? A avenida. Praça Deputado Henrique Pinto, a paróquia de Nossa Senhora das Dores. Vista aérea da nossa cidade. Rua da Matriz. Paço Municipal, paróquia de Nossa Senhora das Dores. Vocês sabiam... Pronto, deixa eu mostrar aqui. Rua da Matriz. Aqui é a igreja. Aqui é a igreja da Matriz. Ela era assim, tá? E aqui ao lado era o cemitério dos negros que eram escravos aqui na nossa cidade. Aqui, onde é a casa do bispo hoje. Não tem? Pronto. Ali era o cemitério dos negros, dos escravos. E aqui, Rua da Matriz de novo. Olha, a Matriz já no formato que ela tá hoje. A Catedral. Ai, eu acho que isso é o Palácio Nejaim. É a Prefeitura. Isso mesmo, Prefeitura Municipal do Caruaru. A SES, olha, a SES antigamente. E a estação ferroviária. Acho que tem mais. Como eu gosto de foto antiga, você não sabe, eu fico doidinha. As peças originais do Mestre Vitalino, tá vendo? Originais, viu? O Banco do Brasil, ele já reformado. Aqui, o INPS. Quem tem a minha idade vai lembrar do bendito INPS. Não existia SUS, minha gente. Então, todas as consultas médicas eram marcadas pelo INPS antes do SUS ser implementado. Vixe Maria, eu me senti muito velha agora, viu? Casa de Saúde Santa Efigênia. Hotel do Sol, que hoje é a universidade. Estádio Luiz Lacerda, o nosso campo do Central. Ministério da Fazenda. Rodoviária. O Bandep. Menina, eu peguei o Bandep, viu? Eu era mocinha quando o Bandep foi vendido. Inamps. Vixe Maria, o Inamps. É muita coisa antiga. Bem, vamos fechar as fotos e vamos para a nossa história. A cidade de Caruaru começou a tomar forma em 1681, quando o governador Aires de Souza de Castro concedeu à família Rodrigues de Sá uma sesmaria. Sesmaria eram terras improdutivas, certo? Que era para eles desenvolverem a agricultura, ou seja, o que é que Portugal queria? Que todas as terras fossem ocupadas e assim muito mais dinheiro iria para eles, como também ficaria mais difícil de alguém se apossar das terras do Brasil. Então, muitas terras foram simplesmente cedidas, dadas. Lógico que há famílias que tinham uma certa condição, né? Eles não iam dar terra para quem era pobre, não.
Vamos lá. Denominada Fazenda Caruru, mas apenas em 1776, José Rodrigues Jesus decidiu voltar para a fazenda do pai. Ou seja, de 1681, aqui ó, a 1776, as terras ficaram aqui praticamente abandonadas. Ninguém tomou posse, ninguém plantou, ninguém criou gado. E aí José Rodrigues Jesus se casa e vem para aqui, para a fazenda. Havia passado alguns anos abandonada. Pouco tempo após a morte do patriarca, a fazenda ganhava uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Caruaru tornou-se cidade, uma das primeiras do agreste pernambucano. Aí tem aqui os dados do projeto, defendido em primeira discussão, aí em 1857, depois de aprovação, sem debate, em 18 de maio de 1857, com a assinatura da lei, pelo vice-presidente da província de Pernambuco. Nós éramos província ainda, tá, meus amores? Província do Brasil, e o Brasil era de Portugal. Eram os reis de Portugal que tomavam conta do nosso país. Então, 18 de maio de 1857, foi assinada a lei que nos tornou cidade. Aí vem aqui, formas administrativas, as leis. Isso daqui nem interessa tanto pra gente, mas são dados importantes, tá? Ó, é criado o distrito de Lajeado do Cedro e anexo ao município de Caruaru, o distrito de Riacho das Almas. Riacho das Almas era um distrito de Caruaru. Aqui tem muita coisa, deixa eu dizer pra vocês, isso vai ser legal. Vamos lá. Em 1911, Carapotóis, São Caetano da Raposa e Antônio Olinto passaram, né? Foi criado o distrito de Antônio Olinto. Eu acho que esse distrito não existe mais não, né? Eu mesmo nunca ouvi falar não. É criado o distrito de Trapiá e anexado ao município de Caruaru. Deixa eu ver mais. O município é constituído de 5 distritos: Caruaru, Antônio Olinto, Carapotóis, São Caetano da Raposa e Trapiá. Desmembrada de município de Caruaru, os distritos de São Caetano da Raposa e Antônio Olinto, para construir o novo município de São Caetano. Ou seja, esse São Caetano da Raposa e Olímpio se formaram a cidade de São Caetano. O distrito de Riacho Doce voltou a denominar-se de Carapotóis. O município então é constituído de 3 distritos: Caruaru, Carapotóis e Riacho das Almas. É criado o distrito de Gonçalves Ferreira. Olha só, gente, 1953, Gonçalves Ferreira, e anexado ao município de Caruaru. Até hoje é dessa forma, né? Bem, esse foi o nosso registro de hoje, né? Fazer com que vocês tenham um pouco mais de conteúdo para falar sobre a formação da nossa cidade. Mas o que é que eu posso, se eu fosse sintetizar, eu dizia o que a vocês? Caruaru hoje é uma cidade, foi, é e será uma cidade polo. Por quê? Porque somos cortados em cruz pelas 2 maiores BRs do nosso estado, menos a 101, né? A 101 não passa aqui, mas a 232, que vai do litoral até o sertão, e a 104. Ou seja, se você vem das outras cidades e você vai para o Recife, você tem que passar por Caruaru. Se você vai daqui para Paraíba, você passa por Caruaru. Então, foi isso que fez com que a nossa cidade ela fosse crescendo muito, porque as pessoas acabavam ficando, vinham trazer materiais para vender na feira e acabavam constituindo moradia aqui. Ao invés de estar indo e voltando toda semana, as pessoas acabavam fazendo isso. Inclusive, isso acontece até hoje. Muitas pessoas que eram de São Caetano
e de cidades vizinhas que vinham trabalhar no comércio da nossa cidade, que é muito grande, acabaram por vir morar de vez aqui. E dessa forma a nossa cidade foi crescendo de forma absurda, né? Porque existem muitos bairros, muitos loteamentos que não tem a menor infraestrutura. Aqui onde eu moro mesmo, José Liberato, eu nem sei contar quantos por cento, mas não chega a 40% não, de ruas calçadas, né? Temos esgoto, glória a Deus, mas nós temos um bendito de um antigo açude aqui no nosso bairro, onde muitos esgotos são despejados lá, ou seja, falta infraestrutura. Em muitos bairros falta infraestrutura, porque nossa cidade ela cresce em ritmo muito acelerado. Outra coisa, o trânsito na nossa cidade, aquela rua Duque de Caxias, ela se chamava a Rua de Cima, e a Rua 15 de Novembro, né, a rua ali das lojas, se chamava a Rua de Baixo. No início era a Rua de Cima e a Rua de Baixo. A 15 de novembro ainda teve mais um alargamento, porque a feira era ali, então ela demandava mais espaço. Mas a Rua Duque, aquela largura, é a largura de quando a nossa cidade foi fundada. O fluxo de carros nem existia, minha gente, não tinha carro naquela época. Agora avalie o fluxo de carros que tem hoje na nossa cidade, que precisam se espremer para passar. Se você sai do lado leste, que é aqui onde nós estamos, certo? Até por isso existe aquele terminal leste, onde as pessoas pegam transporte alternativo. Se você sair daqui do leste e você vai para o lado oeste, digamos, Vila Kennedy, Alto do Moura, ou você vai pela BR, ou então você precisa cortar a cidade inteira e passar pela aquela Rua Duque, que é um absurdo. Isso são marcas da formação da nossa cidade que nós encontramos até hoje. A atividade eu vou mandar para vocês lá no grupo, certo? Cheiro para todo mundo.